Ivan, nós já tivemos uma conversa gigante aí ao longo E desses sempre é dias. muito bom pensar como surgiu esse fazer, como ele foi sendo arquitetado. E aí, te escutando, acho que duas palavras ficaram aqui na minha cabeça: autonomia e O independência. problema, né, desse fazer, dessa ocupação, e que precisa de um especialista. Fechou. É isso, pra mim tá. E aí, eu tenho aquele primeiro arrepio que é assim, nossa gente, mas isso é tão simples, será porque essa pessoa não está conseguindo fazer? Aí, de repente, eu digo, bem, vou tentar entender porque ela não está conseguindo fazer. E o arrepio maior, e o sorriso, e a emoção, e aquilo que cria paixão pela profissão, é quando a pessoa diz, consegui fazer. Ou ela reabilitou e conseguiu fazer por autonomia, ou a gente fez alguma adaptação, mas ela fez. Ela fez, é quando ela diz assim, eu Então, a consegui fazer. finalidade é Fazer com que as pessoas ter autonomia e E independência independência. Diante- na sua atividade diária. diária. Porque assim, quando a gente vai falar, né? Eu gosto muito de fazer analogia com outras profissões. Quando a gente vai falar dos recursos, do que faz, fica muito difícil. Porque, veja, você fala, o engenheiro, você tem uma ideia da engenharia. Mas olha o tipo de tanta coisa que hoje se usa na engenharia anterior que não se usa mais hoje. Né? Então, a nossa profissão, ela vai tentando criar e sistematizar conhecimentos e métodos e estratégias com base na própria prática, na ciência, na pesquisa, para ajudar as pessoas a sair desse lugar de não consigo fazer, para agora eu consigo fazer. E muitas vezes isso está colocado numa melhora, numa diminuição de um sinal, de um sintoma. E a gente está preocupado que deixa um terapeuta ocupacional dizendo que o processo dele está caminhando para um fim, é quando as pessoas começam a dar conta da sua vida diária. E por isso que o termo atividade da vida diária tem um lugar para terapeutas ocupacionais de identidade. E outras profissões trabalham com atividade de vida diária, eu posso dizer, sim, compreendem, e tem muitas coisas que resolvem o problema da atividade de vida diária. Mas essa conexão do que está dentro das atividades de vida diária, de pensar essa conexão, esse elo que liga essa engenharia, vamos dizer assim, ocupacional do dia a dia da pessoa, é o terapeuta ocupacional que, por meio da análise, de parar e pensar, e dizer, olha, essa pessoa não faz isso porque ela tem um problema motor. Aí nessa hora, quando a gente começa a dar exemplo dessa ordem, as pessoas começam, mas isso não é meio que um fisioterapeuta? Se eu digo, olha, essa pessoa não faz isso porque ela está com humor complicado, porque ela está... Mas isso não é meio psicologia? Aí tem essa brincadeira que parece que a gente vai se confundindo. Ou, por exemplo, alguém não toma banho porque mora na rua. E eu não tô com... Aí o exemplo que eu estou lhe dizendo de desempenho, tá? Ela consegue desempenhar o banho, mas ela está morando na rua. E eu preciso organizar ambientes que essa pessoa, dentro da sua dignidade, dentro do seu direito, que fez por essa opção, que ela tenha o direito ao banho. Então, eu não vou treinar banho com essa pessoa. Então, a minha ação está mais voltada para o ambiente, para a modificação dos ambientes, para a política pública, para dar direito, para dar acesso, né? Ou seja, respeitando o direito à liberdade, as suas escolhas ocupacionais. Para mim, a rua pode não ser, ou não é, um lugar que eu desejo residir. Mas a gente sabe que a população de rua, muitas pessoas têm suas histórias. Como é que a gente vai compreender essas histórias e vamos pensar como é um dia de um morador de rua? E eu tenho que pensar como é um dia de uma pessoa internada no hospital, seja aí no hospital psiquiátrico, no hospital geral. Eu tenho que pensar como é o dia de uma pessoa que está no centro de reabilitação. Aí eu começo a achar onde esses profissionais trabalham. Como é o dia de uma criança na escola? Quais são os desafios ocupacionais que essa criança enfrenta? E aí, dependendo de alguns problemas que ela tem, alguns a pedagogia já tem conhecimento sistematizado e que vai aplicar e ela vai dar conta. Mas tem problemas que a pedagogia não vai dar conta, porque não está envolvendo apenas o processamento ensino-aprendizagem. Ele está envolvendo o problema de lidar com a ocupação, com a organização dessa pessoa no tempo e espaço. E por isso que eu gosto da lógica de tempo e espaço, e eu fiz as minhas pazes com ocupar o tempo. Porque eu sempre vejo esse tempo contextualizado dentro de um espaço e que as pessoas dão sentido, que elas fazem comunicação, interação e que aí sim elas criam identidade, elas são reconhecidas como seres capazes, como pessoas de autonomia, como pessoas de independência. E aí, como a Alida falou, né, quando essa independência, essa autonomia vai tendo falhas, nós, terapeutas ocupacionais, continuamos a nossa trajetória do desenvolvimento da nossa ciência. Hoje a gente já tem a ciência ocupacional, né, a gente desenvolve isso, e a gente sim, nos comunicamos com várias disciplinas, várias profissões, para que de fato a nossa finalidade seja cumprida, que é permitir ou ajudar as pessoas, ou assessorar, ou dar suporte para que elas façam o que elas precisam fazer no dia a dia. Perfeito.
A gente conversa muito com os profissionais, a Álida e eu, e muitas vezes as pessoas trazem, né, para a discussão a questão da OTA, né, que é a associação análoga à Abrato, né, dos Estados Unidos. Entretanto, o modelo dos Estados Unidos ele não tem o sistema de conselhos, como no Brasil, né, para as profissões regulamentadas. Então, hoje a gente tem, né, um sistema autárquico federal, COFITO e os CREFITOS, como normatização da profissão, que foi definida lá na Lei 938, né, Decreto-Lei 938 de 69. E aí eu queria que você falasse um pouco da entidade que hoje você representa em nível nacional, que é a ABRATO, a Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais, e a importância dela para a categoria, a importância que a categoria vê nela, nós vemos, né, e a categoria reconhece a ABRATO, mas eu queria que você falasse um pouco disso. Quando eu me refiro à nossa querida ABRATO, como a gente reconhece, né, enquanto terapeuta ocupacional, como uma entidade que representa os terapeutas ocupacionais, estudantes de terapia ocupacional no Brasil e no mundo. E quando você começa falando dessa questão da OTA e que a gente vai ver as diferenças, né, como isso tem a ver como as profissões estão organizadas dentro de um estado, vamos dizer assim, estado igual país, né, dentro de um país, cada país vai ter suas normas, sua estrutura, suas hierarquias, e a gente vai ver nos Estados Unidos a OTA, que foi uma das primeiras associações, e por isso que ela tem esse peso, né, porque a OTA vai surgir justamente na hora que está até essa construção, a gente vai falar de guerras, é outro assunto, mas é o que vai dar o sedimento. Então, até hoje, a OTA ela tem esse lugar estratégico no mundo. Então, ela produz muito conhecimento. E também, por ela ter essa competência, atribuição institucional nos Estados Unidos de garantir o exercício profissional, que ela autoriza, ela dá carteirinha, né? Ela revalida, Ela revalida o diploma e diz você está o autorizado, credenciamento habilitado, a né? cada período, né? Que é o que o CREFITO faz aqui juntamente com o COFITO, né? Então, é como se eu dissesse que algumas atribuições do COFITO estão dentro da OTA lá. Por isso que a OTA tem esse peso de Isso, normatização que a ABRATO hoje não tem. não tem, porque aqui no país a gente compartilha, né? Uhum. E quando a gente vai entender a questão das A profissões ABRATO é muito um viés mais cultural, científico. científico. E aí eu vou dar o uma diferença conselho bem normativo. direta, né? O conselho, ele está com a palavra terapia ocupacional e fisioterapia. O conselho está responsável por olhar para responsabilidade de olhar para a ciência, olhar para as boas práticas, para as evidências e conseguir continuar o seu trabalho em prol da normatização, né, daquilo que foi regulamentado. A ABRATO, o nosso país, ele diz, independente da terapia ocupacional, da fisioterapia, ele tem esse tripé, né? Associações profissionais, tem cunho científico cultural, os sindicatos, algumas têm os seus sindicatos próprios, e o conselho. E aí essa regulamentação, quando a gente fala no lugar da ABRATO, as pessoas, os colegas, estudantes, precisam reconhecer a sua origem. O conselho é depois da associação. Ele não é antes. Ele é um produto do nosso associativismo. E a gente vai perceber que quando a gente é reconhecido como nível superior ao primeiro, não existia COFITO. Quem fez essa luta foi sindicato e associação. Verdade. A gente, no documentário Memória Viva, a Álida conduziu a websérie da terapia ocupacional, acho que ela pode falar sobre isso, mas a gente percebe que assim, o movimento que foi criado para a regulamentação da profissão, até por do decreto, e depois para a criação do sistema, né, COFITO-CREFITOS, foi um movimento das associações. Sim, veio primeiro das associações e em conjunto, né? As profissões começaram já realmente muito juntas ali, mas para a terapia ocupacional foi da associação. Quando da fisioterapia também, quando ele cita no mundo, né, a guerra, as grandes crises sanitárias, as profissões elas surgem ali. Não sei se você conhece, né, o nosso documentário, além da websérie na TV CREFITO 4, né, Memória Viva, são 5 episódios da terapia ocupacional, uma média de 15 minutos cada um. Isso resultou num produto, né, numa revista, né, que resumiu um pouco da história da terapia ocupacional no mundo, no Brasil, em Minas, o fazer, né, e inclusive eu acho que a Alda pode te presentear com um exemplar nosso, um presente. Muito agradecido, vou ter o maior prazer de ler, né? E aí eu queria voltar, quando a gente fala dessa questão da estrutura da profissão no país, que é igual, vamos dizer assim, semelhante, né? A gente vai perceber que na década de... Aí já estou falando um pouco da minha tese,
né? E aí, quando eu fui fazer a tese, eu viajei o país inteiro, 5 regiões, depois de coletar dados com terapeutas ocupacionais, estudantes, usuários, trabalhadores ali de equipe, gestores, eu fui fazer o percurso histórico, bibliográfico e documental. Então, quando a gente vai olhar para isso, a gente vai perceber que a década de 40 está marcada pela introdução das práticas, né, tanto no campo da fisioterapia quanto no campo da terapia ocupacional, ou seja, essa medicina brasileira que vai para o mundo buscar conhecimento para resolver seus problemas. Então, nessa ida e volta, a gente vai reconhecer a medicina e os profissionais da medicina tentando trazer para o Brasil e junto com isso vem o movimento de reabilitação, que deve estar com certeza aqui, né, respaldado, contando esse movimento de reabilitação, a psiquiatria. Então, a gente vê um bojo que vai criar uma massa de trabalhadores, né? Eu tenho trabalhadores, tudo, vamos dizer assim, sendo formado por cursos livres, e aí na década de 50 a gente vai assistir a criação dos 2 primeiros cursos, né? Que aí vai formar os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, no mesmo curso, chamado curso de reabilitação, né? Em 2 escolas, e aí você vai por década. Divido mais ou menos assim o meu raciocínio, né? 40, introdução das práticas, 50, a gente começa a dar mais valor a isso começa a ganhar notoriedade no país, a elite brasileira começa a reconhecer que precisa organizar, então, o curso de formação, né? Vem a questão governamental mundial dizendo da reabilitação, traz os cursos, coloca, década de 60, a gente vai ter esses profissionais entrando no mercado, mas esses profissionais na década de 60 vai entrar um conflito, porque eles são os terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, e lembra que lá na década de 40 e 50, antes da criação desses cursos, veio outras pessoas que estavam usando essas práticas. Então, a gente tem um conflito, que a gente explica na questão mais sociológica, né, entre diferentes agentes sociais que estão usando essas práticas. E aí, em cima disso, a primeira distinção que vai ser criada é o reconhecimento desses cursos que formam fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais como superior. E aí isso não é isolado, isso está acontecendo para outras áreas, como a enfermagem, a nutrição, a farmácia, ou seja, nós temos uma cobrança do mundo, né? Que nós temos que aumentar o nosso número de técnicos de nível superior, então uma coisa ajuda a outra, nós conseguimos o nosso reconhecimento de nível superior no início da década de 60. Foi a primeira divisão que a gente fez nesse mercado do trabalho. Eu tenho os terapeutas ocupacionais e os físicos que são superiores, e eu tenho uma galera que ainda está nesse nível da informalidade, do técnico, mas que a lei não protege, não diz quem pode usar esses métodos, essas técnicas. Se a gente for ver a discussão que houve nos bastidores do governo quando da regulamentação, nós só fomos descobrir a realidade em 2012, quando abriram os arquivos nacionais daquele período do AI-5, e aí a gente viu que o ministro da Saúde, Leonel Miranda, queria que nós fôssemos, na época chamava de tecnólogos, né? Mas era nível técnico, subordinados à execução de métodos e técnicas, né, terapêuticas ocupacionais e recreacionais com a finalidade de recuperar a capacidade física prescritos pelo médico. Isso foi suprimido, não saiu assim, graças ao ministro do Trabalho da época, Otácio Dutra, cujo chefe de gabinete, Rondô Pacheco, era mineiro de Uberlândia, né? Então, assim, foi ele que intermediou muita coisa para mudar isso. E a gente só foi descobrir isso depois. E aí a gente já nasce como nível superior, né? Esse pulo, né, do nível superior. Por que a gente é profissional de nível superior? Eu quero mostrar o fazer, né? Porque você pensa que esse fazer agora, ele está ali misturado no campo do trabalho, porque é fácil explicar o fazer aqui na disciplina, no campo do conhecimento, depois como essa profissão vai sendo regulada, e no campo do trabalho. Mas o campo do trabalho precisa ser organizado. E aí você tem, então, o nível superior. Se eu tenho um nível superior, eu preciso de regulamentação. Final da década de 60 vem a regulamentação, aí você pergunta, quem é que estava por trás disso? Aí tinha uma associação da fisioterapia e uma associação da TO, que era a nossa anterior à TOB, que é o nosso embrião que vem de uma associação paulista e uma associação Guanabara de terapeutas ocupacionais, que é Rio de Janeiro e São Paulo, que é a mesma coisa para fisioterapia, e esses egressos de curso que se formaram junto, eles vamos levantar nossa bandeira e vamos atrás do nosso reconhecimento do Estado. A gente teve, inclusive, entrevistando a Veridiana Arbe, isso, que foi a primeira vice-presidente. Primeira vice-presidente do COFIT e muitas vezes esteve em Brasília junto com a Sônia Guzman. Sim, ela foi. Eu consegui fazer entrevista com ela durante a minha pesquisa. Então, os relatos dela trazem muito bem isso, o movimento do Brasil, o que a gente está vivendo. E aí você vê que não é só a fisioterapia e a terapia ocupacional
que está fazendo esse movimento. Muitas outras profissões que hoje a gente reconhece também estão nesse movimento. Se você for olhar a data de regulamentação de algumas profissões, vocês vão ver que está próximo dessas décadas. Enfim, em 69 a gente é reconhecido como profissional de nível superior, cria uma distinção entre os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais, baseado nas técnicas que usam em sua finalidade, uma para capacidade física, capacidade mental. A gente sabe que hoje, quando a gente lê capacidade física, capacidade mental, a gente tem que fazer uma releitura, tem que se esforçar o que tentaram dizer aquele tempo, e por isso que eu gosto da capacidade mental, porque ela me diz desse planejamento, essa execução de atos e como é que eu organizo, e aí é a ciência que vai desenvolver as formas, os meios para chegar lá. Vem o conselho. Quando o conselho vem, também foi uma ação dessas associações dizendo, se somos profissionais de níveis superiores, nós não queremos ficar mais sobre a tutela do Ministério do Trabalho. Nós queremos ter o conselho E até próprio. interessante, porque a nossa regulamentação, lá no artigo 11 dela, não nos coloca no Ministério do Trabalho, né? Ela coloca no Ministério da Saúde. Quer dizer que não tinha pernas para fiscalizar, não tinha expertise necessária. Então, e a gente entende, inclusive, que é quase que um prêmio de consolo em que foi na negociação entre os ministros, olha, vai ser uma profissão de nível superior, vão ser profissionais de primeiro contato, vai ter o fazer definido como privativo, mas fique tranquilo que o Ministério da Saúde vai fiscalizar. Isso não aconteceu. Mas até hoje, porque assim, as competências do nosso país, né, quando a gente vai olhar de quem fiscaliza trabalho, é o Ministério do Trabalho, e tem essas questões todas, né? Até hoje tem profissões reguladas aí que estão esperando, mas finalizando, então tenho, só para mostrar o lugar da Abrato, né? Então, assim como teve o lugar das associações da fisioterapia, porque a FB que a gente conhece hoje da fisioterapia, não era a FB, né? Era a ABF. ABF, que era a Associação Brasileira dos Fisioterapeutas. Olha que interessante. Associação Brasileira dos Fisioterapeutas. E a nossa era a Associação dos Terapeutas Ocupacionais do Brasil. Aí inverteu. Né? Na década de 80, a gente, por sérias questões aí de dificuldades, a gente precisa recriar, por questões jurídicas, renomear. Aí a gente vai renomear de Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais e os fisioterapeutas agora renomeia como Associação Brasileira Associação dos Fisioterapeutas do Brasil. E essa situação da TO precisar se organizar é justamente para se vincular ao mundo, que é a coisa mais importante para a gente, né? A gente ter orgulho em contar para dizer, nós representamos vocês no mundo. Na World. Então, da World Federation, como a fisioterapia também tem a sua federação. Então, veja, para as pessoas que têm interesse em fazer esse curso e ser terapeuta ocupacional no país hoje, a gente está vendo o panorama que a gente tem. A gente tem uma profissão totalmente regulada, estruturada, que tem as suas instituições funcionando, né? E fazendo o seu papel de desenvolvimento de ciência, né, que é os nossos cursos de graduação, nosso programa de pós-graduação, já temos no Brasil, foi um desafio, mas nós já temos programa de pós-graduação nesse país em terapia ocupacional. E aí, dentro dessa questão que a Abrato, junto com o Conselho, junto com o sindicato, vem fazendo para realmente garantir que o trabalho, que o exercício da terapia ocupacional, para finalizar, porque paciente não faz terapia ocupacional, quem faz terapia ocupacional é terapeuta ocupacional, né? Terapeuta ocupacional. Então, para que essa assistência, de fato, ela aconteça no mundo do trabalho, dentro de regulamentações, e é esse nosso dia a dia que estamos aqui fazendo, tentando esclarecer e dizer para a população, se você gosta dessa ideia de ajudar pessoas a fazer as coisas que elas sonham, que elas desejam, que elas aspiram, venha para a terapia ocupacional, venha fazer uma graduação. Perfeito, muitíssimo obrigado. Vou deixar aqui a doutora Álida, né? Eu acho que ele era o protagonista mesmo hoje desse podcast, mas que você finalize nosso podcast. Eu só quero agradecer a sua presença, a sua fala aqui para a gente hoje. Foi muito importante para as pessoas entenderem a terapia ocupacional, os estudantes, a gente complementar a nossa websérie, né, de uma certa forma, porque a gente não conhecia à época a sua pesquisa, e deixar aqui em aberto próximos episódios com você, em algum momento voltar e falar um pouco mais, porque ficou pouco esse tempo. Muito obrigada, Derivan. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Valeu, pessoal. Você que acompanhou até aqui, não perca o nosso próximo episódio. E qualquer dúvida, volte no canal do Crefito 4, né, na TV Crefito 4, e assista todos os episódios do Conexão Crefito 4, o podcast que conecta você à sua profissão.